Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, é interessante como a sabedoria de Jesus é grande. E é claro que alguns diriam assim: ora, mas ele é o Filho de Deus? Sim, sem dúvida alguma. Mas ele manifesta a sua sabedoria em linguagem humana de uma maneira que as pessoas se encantam de vê-lo pregar. Se encantam da sabedoria que ele manifesta. E esta sabedoria não está distante da capacidade de compreensão daqueles que o ouvem. No Evangelho, bastante curto, Jesus faz uma pergunta muito simples à consciência de Israel. Faz esta pergunta à consciência do seu povo, faz esta pergunta aos seus interlocutores, ao povo que se sentava na relva para ouvi-lo, e ali também estavam, evidentemente, até para saber do que é que Jesus estava falando, mestres da lei, fariseus, saduceus, que depois iriam tentar colocar Jesus numa situação difícil. Não estavam ali porque queriam escutar a Deus, estavam ali para ver se Jesus iria colocá-los numa situação que eles não conseguissem sair, porque em tese eles eram os mestres da religião daquele tempo. Não muito diferente da situação que a gente vive hoje, por exemplo, nas redes sociais. Não vamos nos iludir achando que todas as pessoas que assistem às pregações, às missas dos padres que estão na mídia tentando cuidar do seu povo, estão assistindo por causa de que estão realmente do coração aberto, com o coração aberto, para ouvir a Deus. Muitos estão para criticar, para condenar, para dizer que estão errados liturgicamente, para dizer que não conferem com a liturgia da igreja. Estamos em tempo de pandemia, de uma grande emergência, e há pessoas que ainda estão fechadas ao seu próprio egoísmo. Vejo isso pelas minhas próprias redes sociais. Como é interessante quando a gente diz palavras agradáveis, diz palavras acolhedoras, como todos se encantam, mas quando de repente as palavras de Jesus são um pouquinho mais duras e nós nos tornamos interlocutores, mediadores da exigência do Evangelho, como as pessoas escorrem como grãos de areia pelos dedos. De fato, anunciar o Evangelho é muito diferente da lógica midiática das massas que domina as redes sociais, que domina os jornais, a mídia atual.
A palavra de Deus não se deixa acorrentar, ouvimos ontem de São Paulo. E ela não se deixa acorrentar porque nós, embora servos inúteis, sabemos o que grita da palavra. E o grito do Espírito ecoa da nossa alma, de nós que fomos feitos interlocutores de Cristo, mediadores da sua palavra, embaixadores de Cristo. Não é um mérito. Nós não escolhemos isto. Nós fomos escolhidos. É claro que o mundo não nos compreende. O mundo acha que nós estamos sendo, por assim dizer, como se nós estivéssemos nos expondo para o bel prazer. Alguém disse nas redes sociais dias atrás que os religiosos, as igrejas, estão preocupadas de voltar com missas presenciais por causa do dinheiro. Eu não sei se eles estavam falando, se esta pessoa estava falando da Igreja Católica ou de outras comunidades. Mas a grande verdade é que o mundo não consegue entender que o Evangelho de Cristo é importante. As pessoas que vêm às nossas comunidades, as pessoas que precisam da palavra de Cristo, as pessoas que bebem da Eucaristia, as pessoas que são batizadas e que são igreja, elas precisam mais do que simplesmente da boa vontade. Elas precisam de graça. A experiência que nós padres fazemos quando pregamos a palavra é uma experiência profundamente mística, porque é a experiência da nossa indignidade e cada vez mais nós, como Jeremias, experimentamos a força da nossa humanidade. Nós somos servos inúteis. Como diria João Batista, importa que nós desapareçamos, mas que Cristo fale. E Cristo fala. Não só fala, mas faz. Porque as pessoas experimentam. No tempo de Jesus, os fariseus ficavam enlouquecidos. Os saduceus, ensandecidos. Os mestres da lei, aturdidos. Porque Jesus abria a boca e o milagre acontecia. E nós vemos isto hoje. Quantos sacerdotes, limitados humanamente, mas com toda a boa vontade, nas redes sociais, nos espaços de comunicação, têm transmitido a palavra de Cristo. E nós estamos vendo milagres. Você sabe que é verdade. Você que nos acompanha. Por isso, eu diria, nesse momento, escutando a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus, ela tem o poder de comunicar a sabedoria, como diria São Paulo a Timóteo, sabedoria que conduz à salvação pela fé. Fé despertada pela palavra, desde aquele que a proclama ao coração daquele que a ouve. Você que me escuta. Por isso, não nos deixamos confundir, não nos deixemos confundir. O Evangelho de Cristo é um convite de conversão contínua. Ser proclamador da palavra, ser ouvinte dela, não nos faz melhores ou piores, mas nos faz povo de Deus pela graça do Espírito Santo. E todos precisamos de conversão. Quem proclama a palavra, quem escuta a palavra. E a pergunta de Jesus, dirigida àqueles que o ouviam, no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, é uma pergunta muito profunda, não é? Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Se Davi mesmo chama o Messias de seu Senhor. Ora, não falta aí
uma verdadeira catequese a respeito das coisas de Deus, a respeito do plano de Deus? Bem, em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer para o seu povo, para aqueles que o ouviam no templo, era simplesmente isso. Como é que o Messias pode ser Senhor de Davi? Se o Senhor de Davi é Deus, logicamente o Messias é Deus, é Filho de Deus. Ora, evidentemente, para aqueles que eram muito entendidos no seu tempo, isso era uma grande loucura, não é? E talvez os mais religiosos, entre aqueles que o ouviam, estariam rasgando as roupas e dizendo: isto é uma blasfêmia, isto é uma heresia, isto é um absurdo. Mas Jesus continua falando, porque ele sabe quem ele é. E esta é a diferença entre aqueles que nas redes sociais ou na vida no mundo sabem quem são e aqueles que não têm a menor ideia do que representam. E é por isso que nós somos convidados a pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria. Porque nós não fomos feitos cristãos para nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, mas nós fomos feitos cristãos para escutar a voz de Cristo, reconhecer a voz de Cristo e identificar quem ecoa a palavra de Cristo anunciada no Evangelho. Isto é vida cristã. E nós sabemos como identificar isto. Basta ler o Evangelho. Basta ir ao encontro da palavra. Basta conhecer Jesus. Por isso, peçamos ao Senhor que nós não nos encantemos demais com este proclamador ou com aquele interlocutor, não é? Quem é maior? Aquele que ensina, aquele que planta, aquele que colhe, aquele que cuida da semente, aquele que evangeliza, aquele que é missionário, aquele que foi aos pagãos, aquele que foi aos judeus. Quem é maior? Todos nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Se não temos a consciência de que todos nós fazemos parte de um corpo místico onde todos são importantes, cada um dentro daquilo que lhe é próprio, nós esquecemos e transformamos a criatura e colocamos ela no lugar do Criador. Carta aos Romanos, mistério da impiedade. E esquecemos qual é que é o lugar de Deus. Ele é o Criador, não só o Criador, mas é o Senhor e também o santificador de toda a criatura. Por isso, a humildade nos convida a reconhecer quem somos e a reconhecer quem Deus é, nas redes sociais e na vida. As portas de uma possibilidade de retomada em algumas comunidades da missa presencial. Não deixemos de lado o valor desse espaço que tem nos acolhido e que tem propiciado a chegada do Evangelho que não se deixa acorrentar a tantos corações. Você sabe que durante 2 meses e meio, se não fossem nossas redes sociais, com todas as limitações e críticas possíveis, como o coração do nosso povo estaria desamparado. Obrigado pela sua perseverança, mas eu convido você a um passo a mais, a não desistir desse espaço que torna possível que a palavra chegue a tantos corações, até aos corações que duvidam dela, que a rejeitam, que a criticam, que se esnobam do Evangelho.
Não tem problema. No tempo de Jesus, dentre o sinédrio, havia um Nicodemos, que era justo. Na cruz, em meio à possibilidade real de que houvesse muitos condenados crucificados justamente pelos seus crimes, havia um bom ladrão. Os apóstolos, excluindo deles Judas, que evidentemente não é capaz de se arrepender, cada qual, mesmo tendo se afastado de Cristo no momento mais dramático da sua paixão, cada qual sente necessidade de Jesus e volta. E serão fiéis a Ele. Por isso, meus amigos paroquianos e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, não tenhamos medo de seguir a Cristo. Antes, valorizemos cada espaço de encontro com Cristo. O espaço eucarístico, a comunhão, ela é magnífica, ela é única. Ela é única. Mas este espaço que Deus nos propicia ocupar, que é o espaço das redes sociais, é também um espaço possível, excelente, profundo, onde a palavra pode ecoar nos corações. Não para a nossa glória, mas para que o Senhor seja reconhecido e amado. Amém.